Advento. Novo ano litúrgico. Católicos convidados a se prepararem para a vinda gloriosa de Cristo. Para o Natal de Jesus em cada coração. O Advento assinala o início do ano litúrgico. Neste período, os fiéis são chamados a esperar a vinda de Cristo em sua glória e a seguir um percurso de preparação para o Natal. No primeiro domingo, a liturgia destaca a figura do profeta Isaías, que anuncia a vinda do Messias. Isaías, profeta maggiore, parla dell'annuncio. Lui sa ed è Isaías, o profeta maior, fala do anúncio. Ele é consciente de que o povo de Deus grita ao Senhor pedindo um sinal. Ele sabe que tantas vezes o povo não foi fiel a Deus, mas grita, ergue os braços, pede a libertação. O povo espera o Messias, pede um projeto, e este projeto é o Filho de Deus. Chiede il Messia, ecco l'atteso aspettato dai popoli. Chiede un progetto, e in questo progetto è il Figlio di Dio. E o Filho de Deus, tendo nascido na gruta de Belém há 2000 anos, continua hoje a visitar seu povo. Quem não o reconhece presente vivo no sacramento, inutilmente celebra sua primeira vinda e, em vão, espera a segunda. Mesmo se a cada ano o Natal volta e parece uma coisa repetitiva, na realidade o tempo do Advento é sempre uma coisa nova, porque é sempre nova a chegada de quem amamos. E, portanto, se esperamos uma pessoa que é importante para nós, que amamos, a alegria de saber que ela vai chegar é grande. Então, mais que fazer coisas, busco me preparar no coração, no desejo de ver o Senhor, de encontrá-lo. É grande. E o primeiro domingo do Advento convida todos os católicos a se prepararem para o Natal, para a celebração do nascimento de Jesus, que aconteceu nessa terra, na vida cotidiana. É o caso de Cici, italiana, que vive na Terra Santa. Mesmo longe de casa, vivo como estou acostumada em casa. E além disso, com as ocasiões que me são apresentadas aqui. Os frades estão pensando em organizar momentos de encontro no Getsemane, com pequenas léxios divinas. Além disso, coisas que a Terra Santa nos oferece, como a entrada do custódio em Belém. E, claro, intensificando minhas orações. Intensificando a preghiera quotidiana. Sara atua como voluntária na Biblioteca da Custódia. E é neste ambiente que vai trilhar seu caminho rumo ao Natal. Sicuramente cercando di accogliere tutte le persone che arrivano in biblioteca. Certamente. Busco acolher todas as pessoas que vêm aqui na biblioteca, no meu trabalho, como se fossem imagens do menino Jesus que está para vir. Portanto, acolher com sorriso, como se fossem aquele menino pobre que está para chegar. Povero che sta per arrivare. E viver tudo isso justamente na terra onde Jesus nasceu tem sentido especial. Da un lato è molto simile a casa, nella misura in cui le cose che si fanno sono... Por um lado, é muito parecido com nossa casa. Por outro, o clima que se respira é diferente, pois esperamos viver o quinto evangelho, viver os lugares santos e escutar o que estes lugares têm a nos dizer. Vivere i luoghi santi e che i luoghi santi gli possano parlare. È veramente speciale essere qui in questo periodo. É especial estar aqui neste período. Sinto verdadeiramente de viver o Advento de maneira diferente e de estar mais perto de Deus. Portanto, estou muito feliz de estar aqui. Estou contenta de essere qui. É nessa grande expectativa da vinda do Senhor que seguimos em frente com o repórter Canção Nova. E o programa de hoje está repleto de boas informações para você. Tem a histórica viagem apostólica do Papa Francisco a Mianmar e Bangladesh. Vamos mostrar como foi a abertura do Ano do Laicato no Brasil. Os benefícios das atividades manuais para a saúde. E os perigos do hábito de comer depressa para a saúde do coração. No interior de São Paulo, nossos repórteres mostram a bonita história de devoção à Nossa Senhora das Graças. Tem também a arte de montar presépio, que atravessa gerações. E a celebração dos 40 anos do primeiro chamado a viver em comunidade na Canção Nova. O repórter Canção Nova já está valendo. Papa Francisco, que completa 81 anos nesse mês, encerrou ontem a viagem a Mianmar, de maioria budista, e Bangladesh, onde a maioria é muçulmana.
O Santo Padre levou uma mensagem de paz a esses dois países pobres e esquecidos da Ásia, onde os católicos são uma pequena minoria em perigo constante. Veja o resumo do que foi essa viagem. Francisco chegou a Mianmar na segunda-feira, depois de uma viagem de 10 horas. Desembarcou na cidade de Yangon, centro econômico do país. Já no primeiro dia, mudou a agenda para que pudesse se encontrar com o chefe do exército birmanês, a quem pediu atenção ao país neste momento de transição. Nas ruas, uma multidão esperava com bandeiras do Vaticano e do país. Na terça, o Papa seguiu para Naypyidaw, a capital de Mianmar. Lá foi recebido pelo presidente do país e pela conselheira de Estado Aung San Suu Kyi, Prêmio Nobel da Paz, com quem teve uma conversa privada. No encontro com as autoridades políticas, Francisco pediu compromisso com a justiça e respeito pelos direitos humanos. A ciascun indivíduo e ad ogni gruppo, nessuno è escluso. Para isso, destacou o papel fundamental que as comunidades religiosas têm a desempenhar no imenso trabalho de reconciliação nacional. Costruzione del paese. Na quarta, Francisco teve seu tão esperado encontro com os cristãos de Mianmar. A missa celebrada num grande parque contou com a presença de mais de 150 mil católicos de várias partes do país. Na homilia, o Papa disse ter esperado muito por este encontro. Aos católicos do país, o Papa disse ver sinais claros de que eles, mesmo em meio a lutas, proclamam o Evangelho e realizam obras de caridade, sem distinção de etnia ou religião. Agradeceu pelo empenho e disse que só o perdão cura as feridas da violência. La via della vendetta non è la via di Gesù. Da missa, o Papa seguiu para o encontro com líderes do budismo. No seu discurso, afirmou que em todo o mundo as pessoas têm necessidade deste testemunho de unidade por parte dos líderes religiosos e reforçou seu desejo de trabalhar junto pela paz e pelo respeito da dignidade humana. Na agenda do dia, o Papa ainda se encontrou com 22 bispos na catedral e abençoou a pedra fundamental de 16 novas igrejas que serão construídas no país. Na quinta, o Papa fez seu último compromisso em Mianmar. Celebrou na catedral a missa para a juventude. Na homilia, o Papa disse que ouvi-los cantar foi para ele um encorajamento. Vocês são uma boa nova, porque são sinais concretos da alegria que vem de Cristo, a que jamais terá fim. Segni de esperança. Mianmar é de maioria budista, menos de 1% da população é cristã. Já Bangladesh tem como religião de Estado o islamismo e 0,2% da população é católica. Dois pequenos rebanhos que o Papa Francisco fez questão de visitar e que revelaram a ele a alegria da fé, mesmo em meio às dificuldades. Depois de cumprir sua missão com os católicos de Mianmar, o Papa seguiu para Bangladesh. Francisco desembarcou na capital, Dhaka, onde foi recebido pelo presidente do país. Do aeroporto, o Papa seguiu para o Memorial Nacional dos Mártires de Savar, símbolo dos que morreram na Guerra pela Independência em 1971. Na agenda, ainda um encontro com o presidente e com outras autoridades locais. Francisco agradeceu pelo convite e afirmou: "Estou aqui para rezar com os meus irmãos católicos e dizer a eles uma mensagem de encorajamento." O Papa disse que o cristianismo aprecia a liberdade de praticar sua fé e mostrou seu desejo de que essa liberdade continue sendo garantida pelo governo de Bangladesh. Lo spirito di generosità. Na sexta, ainda na capital Dhaka, o Papa teve dois grandes momentos. Primeiro, a missa para mais de 100 mil pessoas, com a ordenação de 16 novos sacerdotes. Pediu a eles que ajudem o povo a se sentir uma única família. E ensinou que no ministério sacerdotal eles devem seguir o modelo do bom pastor. Ma per servire. Na parte da tarde, um dos momentos mais esperados da viagem, o encontro ecumênico pela paz. No discurso, ele falou da importância deste encontro de diálogo. Disse que o mundo hoje precisa de corações abertos para vencer o vírus da corrupção, de ideologias religiosas destrutivas, e reforçou o pedido de que todas as religiões promovam uma cultura de encontro. No final, o Papa cumprimentou 18 Rohingyas, grupo étnico perseguido em Mianmar e que tem se refugiado em Bangladesh. Francisco os ouviu e depois, em nome de todos os que os perseguiram e feriram, pediu perdão. Anche si chiama così. No
último dia de viagem do Papa, ele se encontrou com cerca de 1.500 padres e religiosos que vivem no país. Francisco recordou que existem boas e más sementes, e entre as que não produzem bons frutos está a fofoca, que gera nos conventos e igrejas o espírito de divisão. Antes de falarem, por favor, mordam a língua. E sobre a boa semente, se recordou da alegria que pode ser encontrada e vivida em qualquer situação, porque é um dom de Deus. E para encerrar essa longa viagem, Francisco escolheu um encontro com os jovens. Finalmente nos encontramos, afirmou o pontífice. 7.000 jovens o esperavam num parque. Francisco encorajou os jovens a avançar sem medo, mas sempre buscando discernir o caminho certo. E como um bom avô, deu conselhos práticos. Vocês precisam conversar com seus pais e não passar o dia inteiro com o celular, como se não existisse nada ao redor. Ao final, o Papa agradeceu mais uma vez pela acolhida e disse que vai continuar a rezar pelo país. De lá, o Papa seguiu para o aeroporto de Dakar, de onde se despediu oficialmente e encerrou sua 21ª viagem apostólica. Até novembro do ano que vem, a Igreja do Brasil celebra o Ano do Laicato. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil abriu oficialmente esse novo momento da Igreja, que busca valorizar ainda mais a participação dos cristãos leigos na Igreja e na transformação da sociedade. O lançamento do Ano do Laicato na CNBB começou com uma celebração. O tema escolhido para animar o ano é Cristãos leigos e leigas, sujeitos na igreja em saída a serviço do reino. O grande desafio que nós temos sempre ressaltado é aquele de uma presença maior, um testemunho cristão mais efetivo nos diversos ambientes e situações da sociedade, como o mundo da política, do trabalho, da economia, da cultura. O Ano do Laicato vai ser celebrado até o dia 25 de novembro do ano que vem. O objetivo é estimular a participação dos leigos e leigas na vida da igreja, mas que eles também contribuam para a transformação da sociedade. Vamos ser as testemunhas no meio da sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade que ajude a superar a violência. Para isso, vamos viver a fé. O presidente da Comissão Episcopal Especial para o Ano do Laicato espera que esse momento traga um legado para a Igreja Missionária com o maior entusiasmo dos cristãos leigos e leigas. A celebração do Ano Nacional do Laicato também traga um compromisso de transformação, de mudança. Assim como Deus sempre atuou na história da humanidade, é o momento em que os leigos também têm a oportunidade de dar mais vida à igreja, aquilo que o Papa Francisco diz, que é que não se encerre em si mesmo, dentro de si, mas que seja fermento na massa, o sal que deve dar gosto à sociedade. A presidente do Conselho Nacional do Laicato se emocionou ao dizer que a missão de todos é reconhecer a vocação do leigo. Na cidade e no campo, os leigos e as leigas querem ser igreja. Acima de tudo, atuando como homens e mulheres para garantir a vida a todos os povos, a todas as gentes. O Ano do Laicato traz o desafio de estimular a participação dos cristãos leigos na igreja, na família e na sociedade. Veja como foi o início desse tempo na Arquidiocese de São Paulo. Todo mundo que é batizado na Igreja Católica tem o dom de levar a luz nas mais diferentes realidades. O batizado é o sal que dá sabor, o gosto à vida cristã e estimula cada um a seguir Jesus. E foi assim que a Arquidiocese de São Paulo abriu o Ano Nacional do Laicato. Serão 365 dias para refletir, incentivar e reconhecer o trabalho de leigos e leigas que não é de hoje. Desde os apóstolos até nós, desde Jesus até nós, portanto, que são chamados a viver na alegria da fé, no testemunho da esperança e no dinamismo da caridade, das boas obras, das obras da fé, das obras da esperança, das obras da caridade, da justiça, das obras, enfim, que testemunham o reino de Deus presente no meio de nós. A igreja não é feita somente de um papa, de bispos, padres
freiras. Os cristãos leigos dão uma grande contribuição à vida eclesial e nos lugares onde vivem. A grande missão dos leigos e leigas nem sempre acontece no interior da igreja, mas sim na imensidão das diferentes realidades sociais, culturais e políticas em que a igreja não age de modo institucional, mas através deles. São os leigos que se tornam a luz, o sal e o fermento do evangelho na sociedade. Ana Lúcia, que participa de um grupo de leigos, cuja meta é a santificação pessoal e a evangelização, ficou encarregada de representar o sal. A partir do momento que nós somos batizados, nós somos convidados a ser evangelizadores, para transformar o reino de Deus, como Jesus Cristo nos convidou. Marcelo, que há 14 anos participa de movimentos e fóruns de pastorais sociais, teve a responsabilidade de apresentar a luz. Nós devemos ser luz como Jesus Cristo, né? Ser um reflexo da luz que Ele nos passou. Representando a luz também, mas como se fosse um fermento, né? Aquele fermento que vai se infiltrando na massa e faz com que o povo de Deus vá se transformando, crescendo, né? Assumindo uma nova forma. E para ser luz, sal e fermento no mundo, antes de tudo é preciso ser um bom cristão, na vida pessoal, na família, na igreja e na comunidade. É uma ocasião importante para que, ao longo desse ano, os leigos e leigas de todo o Brasil possam ter uma nova tomada de consciência sobre a sua importância, sua presença na vida e na missão da igreja, a sua vida e ação na sociedade, enquanto sal da terra e luz do mundo. A igreja também celebrou nessa semana o dia de Nossa Senhora das Graças. A devoção, que nasceu na França, tem espaço na vida de pessoas simples aqui no Brasil. Numa comunidade rural de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, as homenagens começaram com uma procissão. Um nome que diz muito da devoção da Dona Maria José das Graças. Minha avó que colocou, né? Maria José das Graças. E daí eu era chamada de Gracinho quando era pequena, depois eu cresci, agora é Graça só. Dona Graça é tão devota de Nossa Senhora que pediu ao marido que construísse uma capela dedicada à santa no quintal de casa. E não tenha dúvidas que ela se considera uma mulher agraciada. Já recebi muitas graças. Eu tenho 5 filhas, nunca tive problema de saúde. E foi na casa de Dona Graça que o pároco Padre Vitor Hugo escolheu para iniciar o dia de festa em honra a Nossa Senhora das Graças. A primeira vez que nós saímos da casa da Dona Graça em procissão em direção à capela da comunidade. E em honra a Nossa Senhora das Graças, né? A devoção à santa começou na França. A imagem de Nossa Senhora das Graças nasce de modo particular com Catarina Labouré. Na aparição, Catarina viu a Virgem em torno de uma moldura oval no alto e com um globo menor nas mãos, onde estava escrito a palavra França. Ela explicou que o globo simbolizava o mundo todo, mas principalmente a França. A visão mudou e Maria apareceu com os braços estendidos e dedos ornados com anéis que irradiavam luz e com uma frase que dizia: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em uma das aparições, a freira Catarina, Nossa Senhora prometeu que quem usar uma dessas medalhas receberá grandes graças. Foi então que em 1832 começaram a ser feitos os primeiros exemplares. E ainda hoje tem muita gente que recebe muitas bênçãos. No dia que meu marido bateu o carro, né? É a primeira coisa que eu pensei naquele agito lá, né? Foi Nossa Senhora das Graças. E a médica falou para mim que foi por milagre eu não ter perdido o olho. Pedir, orar e agradecer. Foi neste clima que se iniciou a procissão saindo da casa da Dona Graça. Vizinhança reunida, caminhando em chão de terra, em meio ao verde da zona rural, e com eles a pequena imagem de Nossa Senhora. Santa Maria, Mãe de Deus. E no caminho, mais famílias vão chegando para se unir em oração. A capela já está à vista e Nossa Senhora passa à frente. No lugar que é dedicado a Nossa Senhora das Graças, foi realizada a missa e, no final, a coroação à Senhora de Todas as Graças e Nossa Mãe.
Quando você carrega a medalha de Nossa Senhora das Graças, você na verdade está declarando que você é filho e ela é tua mãe. Então você está protegido. No próximo bloco, vamos falar dos benefícios das atividades manuais para a saúde. Tem também os malefícios causados pelo hábito de comer rápido. O repórter Canção Nova volta em instantes. Estamos de volta com uma pergunta. Você conhece alguém que já enfrentou ou enfrenta uma doença emocional? Sabia que a ciência já comprovou que muitos sintomas do corpo surgem das dores da alma? E aceitar uma doença que não tem agentes físicos é a grande dificuldade para quem sofre a enfermidade e para quem trata dela. Eu só estou aqui hoje por Deus. As dores emocionais do luto desencadearam em Marina a síndrome de borderline, um transtorno mental grave. Extrema ansiedade, eu tenho, no caso, tremor nas mãos, taquicardia, ser extremamente impulsivo. Algumas pessoas chegam a se cortar muito, outras chegam a tentar suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças emocionais são um problema de dimensão global e muitas delas, como a depressão, podem incapacitar as pessoas. Algumas estruturas emocionais têm mais facilidade de ter uma doença e algumas não. Depende de um conjunto de fatores, na verdade. A vida nem sempre é uma caminhada sem dificuldades e desafios. Muitas vezes, para crescer, é preciso o esforço de subir degraus. O ambiente em que fomos criados, as relações que construímos, muitas vezes transformam as nossas emoções em doenças que mudam a nossa vida. Transformações que Marina viveu ao se deparar com o borderline. A doença alterou a rotina, os planos e, com ela, a vida da família. Eu me afastei de amigos antigos, eu me privei de fazer amizades novas. Você acaba se isolando muito, 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 muito. A maioria das doenças, dos transtornos emocionais, eles vêm por conta do ambiente, da onde que eu vim, como é que foi a formação. A medicação adequada e o acompanhamento de psicólogo e psiquiatra para controlar as emoções e tratar a causa dos problemas ajudaram Marina. Quem sofre emocionalmente não pode deixar de se cuidar. A Marina, antes, ela estava estagnada na tentativa de superar essa situação. Ela agora está evoluindo com a vida dela. Quem já praticou atividades manuais sabe que esse tipo de trabalho pode trazer muitos benefícios. Um estudo americano aponta que essas atividades fazem muito bem à saúde, entre eles a diminuição do nível de ansiedade, nervosismo e estresse. Os movimentos são delicados. Dos fios na agulha, um novo desenho aos poucos colore o tecido. Ao lado, a linha traçada ganha forma com mais rapidez. O trabalho manual é a riqueza da cultura popular do Brasil. Uma atividade valorizada no exterior, em países da Europa e Ásia, por exemplo, para onde os produtos são exportados. Para os criadores dessas peças raras, o trabalho é uma importante fonte de renda, mas não só isso. A ciência comprovou que bordado, crochê e outras atividades manuais fazem bem à saúde. Um estudo americano destacou benefícios para a frequência cardíaca, pressão arterial e estresse. A respiração mais pausada, tirar o foco das fontes de estresse. Baixam também os níveis de cortisol. Então, todo o nosso funcionamento neurofisiológico, nosso funcionamento cerebral, ele baixa e com isso os batimentos cardíacos também baixam. A atividade é considerada relaxante quando diminui o nível de ansiedade, nervosismo e desequilíbrio emocional. Em 9 anos, a Associação Especializada em Crochê e Bordado daqui de Bananal coleciona histórias de pessoas que sentiram que a saúde ficou melhor depois do trabalho manual.
Dona Paula, com 66 anos, e Dona Luzia, com 70, aprenderam um trabalho aqui, em grupo. A vida agora tem um novo sentido. Eu era nervosa, eu era tensa e qualquer coisinha eu explodia. E hoje eu vejo tudo com mais tranquilidade. Eu gosto de vir aqui, essas horas que eu venho aqui me ajuda muito. Ao contrário, Silvia tem as mãos na agulha desde a infância. A ansiedade que diz ter fica pequena perto do trabalho. Mais concentrada, mais calma. E você também força a mente a criar, né? Ela direciona o foco atencional para ela, para algo que foge totalmente do cotidiano. E que exige novas habilidades dela. Todas são unânimes em dizer que os maiores segredos para uma peça sair com perfeição é a calma, concentração e paciência. Mas tem que ter criatividade e aquela dose extra de talento, o que também tem de sobra. E se você tem o hábito de comer apressadamente, preste atenção. Uma pesquisa japonesa apresentada na Conferência Anual de Cardiologia constatou que esse tipo de atitude aumenta fatores de riscos relacionados às doenças cardiovasculares. Saborear o alimento, comer devagar e sem distrações. Algo simples e fundamental para a saúde, mas que infelizmente não é todo mundo que consegue. Eu não acho que eu como rápido, eu acho que eles que comem devagar. É porque eu quero comer logo, ir embora, tem que fazer as coisas, voltar para o trabalho logo, dá para dar uma descansadinha. Pesquisadores de cardiologia afirmam que devorar os alimentos não dá tempo ao cérebro de registrar que estamos satisfeitos. E isso traz malefícios ao corpo. Uma compulsão alimentar e até levar a uma obesidade por excesso do alimento que a gente come ali no horário do almoço ou do jantar. A gente acaba tendo uma lesão no nosso estômago, então pode apresentar uma esofagite, porque o excesso de alimento que foi levado de forma inteira, né, não mastigada de forma adequada. Grande parte das pessoas não tem uma mastigação adequada. O fato é que o nosso organismo só absorve os nutrientes quando comemos devagar. Se você mastiga rápido, você pode até ficar saciado, mas boa parte dos nutrientes que seu corpo precisa é jogada fora. A digestão começa pela boca. Então, quanto mais a gente mastiga, né, vai formando esse bolo alimentar dentro da boca, a gente começa a ter uma produção de enzimas digestivas. Quanto mais contato com essas enzimas digestivas, mais fácil a absorção dos nutrientes. Por causa do trabalho e dos compromissos a cumprir, o tempo de almoço nem sempre é adequado. É rápido. Agora, às vezes, você pega um salgado e vai comendo, vai trabalhando. É o que dá para fazer. Comer rápido, segundo a pesquisa japonesa, aumenta em 5 vezes os riscos de fatores ligados a problemas cardiovasculares, como obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol alto. A síndrome metabólica você pode apresentar por essa compulsão. Então você acaba produzindo alimentos com alto índice de carboidrato, que vira açúcar com facilidade no nosso organismo, aumentando então a gordura circulante, aumentando o açúcar circulante. Um cuidado que se aprende ao longo da vida. Sempre fui assim, sempre comi no meu ritmo, não adianta estar com pressa porque eu vou devagar. Agora vamos falar da saúde bucal das crianças. Você sabe qual a idade certa para levar as crianças periodicamente ao dentista? Veja na reportagem de Moniz Amorim e Odimar Moraes. Ir ao dentista para o pequeno Davi, de 4 anos, é sinônimo de diversão. O hábito é recente. O dia a dia da gente é muito corrido, né? E acaba que certos detalhes a gente deixa passar, né? Por mais que a gente faça uma coisa ou outra em casa, não é o suficiente. Para os pais que ficam em dúvida sobre qual é a hora certa de pedir ajuda ao profissional, veja a orientação dos dentistas. O ideal é que a gente tenha o contato já com a mãe enquanto ela ainda está grávida, durante a gestação. Mas se isso não for possível, o ideal é que a criança visite um dentista até por volta de uns 6 meses de idade, que é a época quando está começando a irromper os primeiros dentes descidos. Há quase 10 anos, a Faculdade de Odontologia da UFMG realiza um trabalho de atendimento a gestantes e bebês. Hoje nós já temos crianças aqui com 1 mês de idade, com 4 meses de idade. E já temos adolescentes hoje com a boca totalmente saudável, com todos os dentes permanentes saudáveis. A ideia aqui da clínica é mais do que tratar as doenças, é tornar a vinda ao dentista e o cuidado com a saúde bucal um hábito já na infância. A gente não deve ir ao consultório só quando
está com algum problema. Então, ou cárie ou trauma, não. A gente tem que trabalhar para não ter problemas. Essa cartilha aponta hábitos simples que podem fazer muita diferença. Enquanto a criança não tem dente ainda, a limpeza da boca vai fazer parte da higiene corporal como um todo, né? Então, o ideal é que a mãe limpe a boca uma vez por dia, pode ser durante o banho, usando uma própria fraldinha úmida, molhada na água filtrada ou água mineral que eles consomem em casa, ou uma gaze mesmo. Ela vai enrolar isso no dedo e vai passar na boca da criança sem esfregar, no sentido de limpar. É muito importante prestar atenção na quantidade de pasta de dente a ser colocada para o bebê. Então é um grãozinho de arroz só, é uma pontinha da escova de dente que a gente vai poder pegar. Então na criança nós podemos fazer movimentos de vassoura, movimentos de bolinha e movimentos também de trenzinho. Em poucos meses, Davi aprendeu direitinho. Às vezes, quando eu esqueço alguma coisa, ele fala: mamãe, não pode. Olha o dentista. Ficar exposto ao sol, sem exageros, traz benefícios ao organismo. Mas é sempre bom lembrar que a pele precisa de proteção. O detalhe é que essa proteção é necessária também em dias nublados. Entenda por quê na reportagem de Genilson Passetti e Danúbia Gleiser. Quando o assunto é sol, toda proteção é bem-vinda. O que você faz para se proteger do sol? Protetor solar. Protetor solar, claro. Protetor solar, óculos escuros. Além de filtro solar, chapéu, boné, óculos. Hoje em dia também tem as roupas com filtro. E é importante a gente lembrar que faz sol o ano inteiro, faz calor o ano inteiro. E a proteção solar não é só no verão, é durante todo o ano. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, por ano, acontecem cerca de 170 mil novos casos de câncer de pele. A recomendação é prevenir mesmo em dia nublado. Dias nublados, você costuma usar também protetor e óculos escuros? Não costumo. Tem que passar filtro solar, porque a radiação passa pela nuvem e atinge a gente de uma forma pior, porque a gente não sente a sensação do calor e está tomando a radiação. Aí eu uso protetor também, mas não é tanto. Eu sei que eu tenho que me preocupar com isso, mas eu nunca usei. Um dos maiores fatores de câncer de pele é a exposição solar. É a radiação, que é acumulativo. Se a gente vai tomando sol, vai acumulando aquela radiação na pele e pode vir a causar um câncer de pele, sim. Outras inimigas da pele são as luzes de aparelhos e lâmpadas. A luz de LED, a lâmpada, a luz de computador, de celular, que hoje em dia a gente fica muito em computador celular, também tem radiação, também faz envelhecimento, também causa mancha. Seja dia ensolarado ou nublado, a dica é prevenção. Sempre lembrar de repassar o filtro solar, porque não adianta passar uma vez de manhã e não passar o resto do dia. Repassar o filtro solar é muito importante. Depois do intervalo, a arte de montar presépios que atravessa gerações. E os 40 anos do primeiro chamado a viver em comunidade na Canção Nova. Nós voltamos em instantes. A reforma da Previdência proposta pelo governo só deve ser analisada pelo Senado em fevereiro do ano que vem. Isso se a Câmara aprovar o texto enxuto da proposta até o fim desse ano. A possibilidade de mudança na Previdência tem sido discutida nas ruas. A relação com o ajuste fiscal é uma das dúvidas da população. Reforma é aquela palavra que a gente associa a essa imagem. Um ideal de mudança, mas que dá um trabalho. Na política e na economia também é assim. As modificações existem a todo tempo. A novidade agora passa pela Previdência Social. A proposta do governo é que a fase de aposentadoria do trabalhador tenha como transformação, por exemplo, o número de anos de contribuição e a idade mínima para o recebimento do benefício social, que devem aumentar. Os mais interessados no assunto dividem opiniões. Eu sou a favor, sim, da reforma, sim. Por quê? Porque através da reforma vai vir mais benefícios para nós, né? O governo está querendo atrapalhar a vida do trabalhador. Gastaram dinheiro que não podia, não tem o retorno, não é? Agora vai cobrar do trabalhador. Este professor de economia diz que a preocupação é normal, já que o assunto ainda gera dúvidas.
O problema maior é que muitas vezes essa situação ela não é bem explicada pelo governo, não é discutida e debatida amplamente com a sociedade e acaba criando um ruído de comunicação enorme. A reforma da Previdência não é por acaso. Acontece em um momento de reequilíbrio fiscal, ou também chamado pelo governo de ajuste fiscal. O ajuste fiscal, que nada mais é do que o controle de gastos, é importante para sobrar renda para investimentos em necessidades básicas como saúde e educação e também para ganhar a confiança do mercado, atraindo investidores externos. De acordo com especialistas, a reforma da Previdência como base para o ajuste fiscal é uma estratégia do governo que, para funcionar, precisa de adaptações. Não vai ocorrer se o governo efetivamente não fizer um controle, principalmente no gasto com o pessoal, porque você vai continuar com uma das pontas solta em relação ao controle de gasto. Isso, obviamente, pode causar aí um desequilíbrio maior. Eu acredito que ainda estamos um pouco longe de atingir efetivamente o ajuste fiscal do jeito que ele preconiza no ponto do conceito. E para a meta de equilíbrio das contas, uma solução bem popular. Enxugar a máquina pública, diminuir o número de deputados e senadores, diminuir o salário deles todos, as vantagens que eles têm que nós, trabalhadores, hoje não temos. As certidões de nascimento, casamento e óbito expedidas a partir de agora trazem modificações impostas pela legislação. Uma delas é o espaço destinado ao CPF. Uma das principais novidades é que todas essas certidões passam a conter o número de CPF da pessoa. Informações como identidade, número do passaporte, do título de eleitor e até o CEP residencial poderão ser acrescentadas ao longo da vida nos documentos. Porque a tendência é que a pessoa, aqui no Brasil, e é o mais racional, é que a pessoa tenha um único número de documento. Então, ele não tem que ter um número de certidão de nascimento, número de carteira de identidade, carteira de motorista, título de eleitor, CPF. Então, a tendência é a concentração de todos esses documentos em um só documento, na certidão de nascimento, mas a tendência é que ela passe a ter um único número de identificação. Com informações como o número do CPF, ao ser expedida uma certidão de óbito, todos os documentos do falecido poderão ser automaticamente cancelados por órgãos públicos, o que deve diminuir as fraudes. Para a Receita Federal acompanhar a vida civil daquela pessoa, em todos os momentos, do nascimento, do casamento até o falecimento. Outra mudança está na certidão de nascimento, que a partir de agora permite o nome de 2 pais, 2 mães, uma mãe e 2 pais e assim por diante no documento. Com a mudança feita pelo Conselho Nacional de Justiça, um padrasto, por exemplo, poderá registrar o enteado sem precisar do aval da Justiça. Muitos desses casos não consta na certidão de nascimento o nome do pai. Ela não vai ter o nome do pai na sua carteira de identidade, então isso causa um constrangimento muito grande. Então, a partir do momento que você tem um pai adotivo e ele se propõe a constar na sua documentação como seu pai também, você cria você evita esse constrangimento da pessoa não ter o nome do pai na sua documentação. Por enquanto, quem vier a um cartório de registro civil ainda não deve encontrar os novos modelos de certidões. O prazo para os cartórios se adaptarem termina no dia 1º de janeiro do ano que vem. O INSS divulgou novas regras para a manutenção do auxílio-doença. Veja o que mudou. Na nova regra, o segurado que se considerar apto para o trabalho poderá voltar à sua função antes do término do auxílio-doença, sem a necessidade de realizar uma perícia médica no órgão. Para o trabalhador que quiser voltar ao emprego antes do fim do prazo do auxílio-doença, basta vir a uma agência do INSS e formalizar o pedido de encerramento do benefício. É uma medida positiva no sentido de que facilita até mesmo a comunicação entre agência, funcionário e empresa, acelerando mesmo esse retorno do trabalho e desafogando as agências. O auxílio-doença é concedido a pessoas que fiquem temporariamente incapazes de trabalhar em razão de acidente ou doença. Douglas se envolveu num acidente de moto. Na colisão, quebrou a perna e se encontra afastado do trabalho. Para ele, a nova regra vai facilitar a vida de muita gente. Se já está bom para voltar a trabalhar, é bom sim. Não há necessidade de passar num perito de novo.
Para solicitar o benefício, o trabalhador deve ter no mínimo 12 contribuições ao INSS. O limite padrão de duração do benefício é de 120 dias. A nova regra dividiu opiniões. Tudo que facilita para o trabalhador, evitando trâmites burocráticos, procedimentos, eu sou favorável. Para a segurança tanto da empresa quanto do trabalhador, o ideal seria estar passando pelo médico e ser liberado por ele. Tem gente que às vezes passa no perito e ele libera para estar trabalhando. E às vezes a pessoa não está em condições. Vai precisar estar perdendo tempo de agendar aquele processo todo, ficar esperando. Precisa passar no médico. Outra mudança é a prorrogação do agendamento de perícias médicas. O segurado faz o pedido de prorrogação do auxílio-doença até 15 dias antes da sua cessação. Nesses casos, com a nova medida, se a nova perícia médica for designada para mais de 30 dias da alta, imediatamente o benefício será mantido. Em nota, o INSS manifestou que o objetivo das mudanças é otimizar o fluxo gerencial e diminuir a fila de espera para a realização da perícia médica em todo o território nacional, sem impacto financeiro ou orçamentário. Com a chegada do Advento, a igreja inicia hoje um novo tempo litúrgico, período ideal para a montagem de presépios. A tradição iniciada no século XIII motiva milhares de famílias a vivenciarem com profundidade as meditações deste tempo. Esse é o presépio da Dona Teresa. Não um presépio como os outros. É um dos maiores da cidade dela. Os troféus na estante estão aí para provar. É a montagem do cenário completo, como ela diz que tem que ser. Carneiro, cavalinho, carro de boi cheio de lenha, fogãozinho, tudo vai ter. Mais ou menos como era. É mais especial ainda porque tudo é preparado com muito cuidado há mais de 70 anos. Ela monta desde menina e hoje, aos 85, tem disposição de sobra para fazer tudo. Um empenho que admira qualquer um. Eles falam, nossa, como é que a senhora consegue fazer sozinho isso aí, né? De idade, eles ficam admirados. Às vésperas do início do Advento, quando a igreja começa um novo tempo litúrgico, é o período ideal de fazer essa montagem. Algo que pode ser completo ou por etapas, como a liturgia convida. A primeira semana, a liturgia vai nos convidar à esperança, depois à conversão. Aí é costume que na festa da Epifania, né, que é conhecido como festa dos Reis Magos, é costume colocar os Reis Magos. São Francisco de Assis foi o responsável em organizar o primeiro presépio da história no ano de 1223. Essa iniciativa de fazer memória do nascimento de Jesus logo se popularizou. Foi quando surgiram os presépios esculpidos, que as igrejas adotaram por volta do século XVI. Mas longe de ser só uma representação, o presépio também é oportunidade de fazer o ser humano cultivar dentro de si muitas virtudes. Vivenciar a vida de Jesus leva a gente a pensar um pouco na nossa família e também as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. As virtudes são passadas de mãe para filha na casa da Dona Teresa. A família nunca teve um Natal sem presépio, muito menos sem união. Quando dá meia-noite, a gente vem toda a família aqui, né, na sala para rezar, para fazer oração. Para a gente é muito importante. E pela dona da casa, essa paixão em lembrar em grande estilo a chegada de Cristo ao mundo vai ser sempre preservada. No ano que vem, se der, eu faço maior, até quando der, eu vou fazendo. Há 40 anos, Monsenhor Jonas Abib lançou um convite a jovens que participavam de um encontro na cidade de Queluz. A igreja celebrava a festa de Cristo Rei. 12 deles aceitaram o chamado de viver em comunidade. E assim nasceu a Canção Nova. Interromper os estudos, deixar o trabalho, pedir um tempo no namoro, abrir mão de um ano da vida para uma dedicação total a Deus. Um convite que mudou a vida de muita gente e continua a ecoar e mudar histórias ainda hoje. A lição assim, desse tempo todo é que realmente aquilo foi um chamado verdadeiro,
aquilo que é de Deus permanece. Voltar a 40 anos atrás e reviver esse chamado. Estar aqui e lembrar que aqui é o presépio, aqui é onde nasceu tudo. Canção Nova nasceu nessa simplicidade. O Padre Jonas não tinha noção há 40 anos atrás do que seria vir a Canção Nova. Estar com as pessoas que estavam na sala, que viveram este momento estando aqui, é muito emocionante estar aqui nesse momento. Quem quer dar um ano da vida para Deus, para viver em comunidade e fazer o que eu faço com vocês? A Canção Nova celebrou nesta festa de Cristo Rei o dia do chamado que Monsenhor Jonas Abib fez aos jovens que participavam dos seus encontros. No sim de cada um, o carisma Canção Nova foi gestado para comunicar Jesus Cristo. No sim e no coração de Monsenhor Jonas Abib ecoa ainda hoje: dai-me almas e ficai com o resto. Aqui a gente nasce de novo no ventre de Maria para sermos homens novos para um mundo novo. Expedito e Fernanda estavam naquele encontro. Na emoção extrema de dizer sim, ficou a certeza de fazer parte de algo novo. Para nós, ainda a dúvida ficou maior, porque ele insistia. É para deixar namoro também. Parecia que ele estava falando para a gente. Aí ele fez um minutinho de silêncio e falou muito firmemente: fica com o primeiro chamado. Então esse chamado nos atraiu e dissemos esse sim. Mesmo diante de todas as dificuldades da época, nós tínhamos convicção que era possível viver uma vida em família, uma vida cristã. Marco inicial, a Casa de Maria em Queluz é o santuário do carisma Canção Nova, abrindo caminho para muitos outros a cada ano. Aqui é o lugar onde o carisma se encarna. Que é o lugar onde Maria vai nos gestando no seu ventre, nesse tempo que estamos aqui, para formar o carisma. Fazer memória de suas raízes e lutar pela fidelidade ao chamado de cada dia move o coração de cada missionário. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. A palavra advento, de origem latina, significa chegada, aproximação, vinda. No ano litúrgico, o Advento é um tempo de preparação para a segunda maior festa cristã, o Natal do Senhor. Neste tempo, celebramos duas verdades de nossa fé: o nascimento de Jesus em Belém e a segunda vinda do Senhor. Assim, a Igreja comemora a vinda do Filho de Deus entre os homens e vive a alegre expectativa da segunda vinda dele em poder e glória. E nessa incessante expectativa, nós encerramos o Repórter Canção Nova de hoje. Uma semana abençoada a todos e até domingo que vem. Até lá, pessoal. Bom final de domingo para você. Tchau, tchau.